Glória a Deus. A paz do Senhor, povo de Deus. Eu estou muito feliz por esta oportunidade. Agradecida ao Senhor. Também louvando a Deus pela vida do pastor Rony, da pastora Sumara, que hoje não pôde estar porque está em missão. E eu louvo ao Senhor pela liderança deste trabalho lindo de libertação, curas e milagres. Que Deus abençoe a sua vida. Você que está fazendo esta campanha, você que está exercitando a sua fé, você que trouxe ao altar do Senhor aquela causa que parecia impossível. Creia que Deus já te ouviu e já liberou vitória para você, para a sua casa, para a sua família. Eu quero agradecer ao Senhor, porque Ele é fiel. Estivemos aqui na última vigília, ainda estamos no gostinho daquela noite. Nós já estamos desfrutando de promessas que Deus nos fez aqui naquela noite. Vocês não fazem ideia o quanto Deus trabalhou nas nossas vidas. Fomos profundamente ministradas naquela madrugada neste lugar. E talvez só outra vigília para a gente contar os testemunhos. É coisa grande, irmãos. Naquela noite Deus usou a pastora Sumara de uma maneira extraordinária. E Deus liberou através dela palavras proféticas que se cumpriram não só na América, se cumpriram na África, lá em Malawi, se cumpriram na África, lá em Angola. Se você pudesse entender a intensidade da unção que está neste lugar, você adoraria mais cada vez que adentrasse aqui. Já foi dito esta noite que nós viemos para adorar. E quando a gente vem para adorar, a gente se esquece de tudo, irmãos. Deixa tudo lá fora e se rende aos pés daquele que é digno de receber todo louvor e toda adoração. Eu aprendi um segredo. Você já vai assentar-se. Eu aprendi um segredo dentro da palavra de Deus. Às vezes em cultos como este, que é um culto de campanha, a gente sai de casa ansioso para na noite de hoje o Senhor selar a promessa e materializar o milagre. A gente sair para casa como quem leva um baby no colo. Mas às vezes, ou quase sempre, Deus não faz o milagre no culto. Diga assim comigo: Deus realiza o meu milagre depois do culto. Irmãos. Foi assim com Pedro. A Bíblia diz que Pedro, depois de uma noite inteira pescando, Pedro até hoje é considerado o maior pescador de Israel. Ele era famoso na Galileia. Passou uma noite inteira pescando, nada apanhou. E quando ele já estava lavando as redes, ele recebe o recado de Jesus. Jesus manda dizer a ele: diga a Pedro que eu quero o barco dele emprestado. Pedro estava triste. Pedro estava, na linguagem moderna de hoje, depressivo. Pedro estava sem motivos nenhum. Mas naquela hora que Jesus pede o barco de Pedro emprestado para fazer um culto do outro lado, na margem da praia, e aquela cruzada de Jesus é realizada. E depois daquele culto, Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, volta ao mar. Ele diz: mas Senhor, uma noite inteira trabalhando, nada tenho apanhado. Volta ao mar. Senhor, para ser sincero, eu não queria voltar. Eu tenho experiência, esse mar eu conheço, Senhor. Mas sobre a tua palavra, lançarei as redes. E Pedro volta. Quando lança as redes, 153 grandes peixes, de sorte que as redes iam se rompendo. O milagre de Pedro aconteceu depois do culto. Então, durante o culto, você só adora, porque depois do culto, Deus vai te surpreender. A partir de amanhã, ou mesmo quando você já chegar em casa, ou durante ainda esta semana, você vai tomar posse do milagre que você está buscando neste altar esses dias. Emanai, assobianai. Nós vamos ao texto sagrado. Lucas capítulo de número 8 é o tema
central, o tema-chave desta campanha. Lucas 8, nós vamos ler alguns versículos, do 43 em diante, que nos diz, Lucas 8, 43, certa mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por trás dele, tocou na orla, diga, tocou na orla da sua veste, e logo se lhe estancou o fluxo de sangue. Versículo 45, disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te comprime, e dizes, quem me tocou? Disse Jesus: alguém me tocou, senti que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou diante de todo o povo por que lhe havia tocado e como logo sarara. Então ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Quantos dizem amém por esta palavra? Pai, a palavra é tua, este povo é teu, propriedade peculiar do Senhor. O Senhor não nos reuniu aqui sem propósito. Já temos te adorado, mas nesta hora, Senhor, também queremos te ouvir. Queremos saber não o que queremos, mas o que o Senhor quer que nós saiamos daqui, levando conosco, saindo do teu coração para o nosso coração. Que a nossa terra esteja fértil, para que esta semente venha produzir em nós muitos frutos para a glória do teu nome. Quantos dizem amém? Pode tomar o seu assento, querido. Amados, nós estamos diante de um texto muito especial. Nós estamos diante de uma campanha desafiadora, tocando no manto. No ministério de Jesus, por muitas vezes, Jesus realizou milagres extraordinários. Houveram oportunidades em que as pessoas não tiveram a chance de ir até Jesus, mas Jesus foi até elas. Como o caso do paralítico do tanque de Betesda. Mas propositadamente, várias vezes, Jesus permitia que as pessoas o procurassem. Na verdade, quem precisa é quem vai atrás, no nosso ditado. Mas por que Jesus permitia que assim fosse? Para que as pessoas pudessem exercitar a sua fé. Quando eu e você precisamos receber de Deus algo muito extraordinário, Deus sabe que nós sozinhos muitas vezes não conseguiremos. É necessário que haja a intervenção do Senhor para que o milagre aconteça. É necessário que a mão de Deus se estenda sobre as nossas vidas. Quantas vezes nós queremos apenas uma bênção? E a bênção é diferente de um milagre, em que pese estarem os dois numa mesma dimensão, numa ótica humana. Mas na ótica e no âmbito espiritual, existe uma dimensão para a bênção e outra dimensão para o milagre. Todo milagre é bênção. Repita comigo: todo milagre é uma grande bênção, mas nem toda bênção é um milagre. Por quê, pastora? Porque quando a gente precisa de uma bênção, a gente luta, a gente ora, a gente jejuma, a gente faz campanha. Mas para se conquistar uma bênção, Deus permite que a gente empreenda esforços. Quando você quer a bênção de ser um profissional, você procura uma universidade, você põe o seu rosto nos livros, você paga aquela universidade, você não perde os dias de aula, e ao final de um certo período de tempo, você tem o privilégio de levantar aquele diploma e dizer assim: eu conquistei. E você diz assim: Deus me deu vitória, mas também o tanto que eu estudei. Diga assim: na bênção, Deus permite a minha participação. Não foi assim com Jacó no Val de Jabó que foi? Deus o abençoou, mas ele teve que passar uma noite lutando com o anjo. Agora tem certas instâncias
que Deus permite que você vai. E quando se esgotam os limites humanos, aí você abre a sua boca e diz assim: agora somente Deus. Não tem advogado, não tem banco, não tem melhor amigo, não tem ninguém que possa te ajudar. Quando os limites dos recursos humanos se esgotam, esta é a hora de você usar a fé para que Deus se levante do trono e desça para agir em teu favor. Aí quando Ele age, eu e você abre o bocão e diz assim: ninguém podia fazer mais nada, eu não tinha mais o que fazer, mas Deus fez. Na bênção Deus é glorificado e você recebe os aplausos, mas no milagre somente o nome do Senhor é honrado. Não tem eu, não tem você, não tem médico, não tem ninguém. Tem apenas o dedo de Deus operando no negócio. É o milagre que vemos nesse texto. A Bíblia diz que Deus permitiu que aquela mulher investisse na sua saúde, e ela gastou por 12 anos os seus recursos com os médicos da época, e ninguém podia resolver. Mas Jesus não podia ter curado ela antes? Sim, assim como Ele podia ter resolvido já o teu problema. Mas a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que Deus tem um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Aquela mulher não sofreria para sempre. Imagino eu neste texto, através do Espírito Santo de Deus, que o Senhor tinha um duplo objetivo em realizar aquele milagre. Porque o Senhor a permitiu sofrer e gastar por 12 anos, a fim de que a sua bênção se transformasse em milagre. Segundo objetivo, Deus queria, Jesus queria realizar naquela mulher duas curas. A cura que ela estava esperando receber do Senhor era a cura física, daquele fluxo de sangue que a incomodava, que a impedia de estar no meio de parentes, que a impedia de participar das festas em Israel, porque ela era considerada uma mulher imunda. Imagine você, que todo convite que chegava na sua casa, ela dizia assim: eu não vou poder ir. Ninguém sabia por quê. Se aquela mulher era casada, sua vida conjugal estava arruinada. Se ela era solteira, ela não tinha esperança de ter um esposo, de ter um lar. Aquela mulher estava sofrendo não apenas fisicamente, mas as suas emoções, os seus sentimentos estavam terrivelmente comprometidos e abalados. Você já pensou o que é isso? Uma vez, duas vezes, você se esquiva de ir numa festa de um amigo, ele entende. Mas você passar 12 anos isolado, sem ir a lugar nenhum, a partir daí alguém começa a te julgar. Alguém começa a achar que você quer ser melhor do que todo mundo, que você prefere estar sozinho, que você não quer se familiarizar, que você não quer se enturmar. Imagino eu que aquela mulher ouviu todo tipo de insulto e discriminação. Como se não bastasse a sua dor física, ela carregava consigo uma profunda dor emocional, porque ela não se sentia uma mulher comum, uma mulher pronta para estar introduzida no meio da sociedade como as demais. Nos dias que estamos vivendo hoje, essa história se repete. Existem muitas pessoas vindo fazer campanha para receber uma bênção física, e Jesus está aqui para te dar a bênção física, mas primeiro Ele quer te dar uma cura espiritual para as tuas emoções, para os teus sentimentos. Estamos vivendo em dias em que as pessoas parecem estarem acorrentadas. Há um espírito de timidez, de vergonha, dominando o coração das pessoas. As pessoas conseguem sorrir, as pessoas conseguem ir aqui e ali, mas não conseguem convidar uma alma para vir à casa do Senhor. Conseguem fazer estimates para os seus serviços, conseguem fazer aplicação e entrevistas para os seus trabalhos, mas na hora de dizer assim: vamos comigo à casa do Senhor, você diz: eu não, eu tenho vergonha.
que temos vergonha? O Senhor Jesus está dizendo, está faltando uma cura para a tua alma, uma libertação para a tua alma, a fim de que você se sinta verdadeiramente livre. A Bíblia diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não estou falando de pessoas endemoniadas, estou falando de pessoas com emoções presas, com emoções controladas, com emoções dominadas pelas circunstâncias desta vida. Mas quando Jesus vem para realizar milagre, Ele realiza de uma maneira completa. A Bíblia diz que esta mulher decidiu sair de dentro da sua casa. Por que é que nós estamos tão tímidos nesses últimos dias? Porque nós decidimos, insistimos e nos acomodamos em ficar dentro da nossa casa, dessa casa, deste corpo, calada, sofrendo, mas não tenho coragem de compartilhar. Calada, mas não tenho coragem de pedir ajuda. Nesta noite Jesus está dizendo: saia de dentro da sua casa. Não importa quanto tempo faz que você carrega este trauma, se você decidir sair de dentro da tua casa, Jesus vai te curar. Deus tem te dado líderes nesta casa, com quem você pode abrir a boca e compartilhar aquilo que te prende, aquilo que te amarra, e dizer: pastor, pastora, meu líder, eu não quero mais viver assim. Será que a pastora Dijane é comunicativa apenas com os irmãos da igreja? O poder de comunicação que Deus me deu foi para anunciar o evangelho. Final desta tarde eu terminei de limpar a última casa. Pastora, a senhora trabalha? Sim, irmão, igual a você. E meu esposo tinha uma agenda marcada para visitar a casa de uns portugueses na minha cidade. Há um mês atrás Deus me disse: é tempo de eu começar uma obra no meio dos portugueses em Stoughton. Uma semana depois desta palavra, na tarde da bênção, o Senhor salvou 2 portuguesas. Uma delas não dormia por longos e longos anos, a irmã Celeste. E ela disse assim: nada me faz dormir. E naquela tarde que ela aceitou Jesus, Deus falou com ela na igreja e disse assim: a partir de hoje, estou eu te dando uma cura. Ninguém sabia que era insônia, mas ela sabia. Ninguém sabia porque esse tempo todo aquela mulher estava dentro da sua casa, mas ela decidiu sair para fora da sua casa. Você entende esse mistério essa noite? E naquela noite ou naquela tarde, início de noite, Deus falou com ela ali e disse: estou te curando hoje. Ela disse assim: eu era acostumada a ir para a cama 10 horas. Quando conseguia cochilar, achava que dormia muito, abria os olhos, era 11 da noite, e daí não dormia mais. E foram anos, anos e anos desta maneira. Ela disse: quando eu saí daqui da igreja, que cheguei na minha casa 9:30 da noite, eu já não conseguia mais me colocar de pé. Corri para minha cama, me deitei, dormi até amanhecer o dia. Isso já faz uma semana, estou dormindo até hoje como uma criança. Deus fez um milagre porque ela decidiu sair de dentro da sua casa. E quando foi esta semana, segunda-feira, agora na tarde da bênção, tivemos um chá com as portuguesas. E ela toda animada, novinha convertida: pastora, posso limpar? Posso fazer o clean-up? Pode, amada. E no final ela me chamou e disse: podes ir na minha casa? Digo: posso. E agendamos e fomos hoje, eu e o pastor. Quando chegamos ali, o seu esposo Manuel já estava nos esperando. E nós abrimos a boca para falar esta palavra. O mundo precisa ouvir esta palavra. Ah, os portugueses são duros. Não tem dureza que esta palavra não esmiuça. Esta palavra é um martelo que esmiuça a penha. E depois de uns 20 minutos evangelizando aquele homem, nós perguntamos. Ele disse assim: sábado eu vou para o congresso dos homens. E nós dissemos assim: mas para receber Jesus não precisa esperar até sábado. O senhor quer receber Jesus agora? Ele disse: eu quero. Eu quero. É simples assim, irmãos. Para ganhar almas é simples assim. Porque o mundo está clamando por Jesus. O mundo precisa de Jesus. Esta mulher ouviu falar que Jesus estava passando. Jesus nem estava indo resolver o problema dela, estava indo para a casa de Jairo. Mas aquela mulher, ao ouvir que Jesus estava passando, decidiu sair de casa. Você sabe que Jesus está passando e está aqui a cada culto que você vem nesta casa.
E a pergunta dele é: por que você não decide sair de casa? Você até entra por estas portas, mas você precisa sair de casa. Você precisa abrir o coração. Você precisa criar coragem e colocar para fora esta dor que te oprime. Ah, mas eu tenho vergonha. Se o povo souber do meu problema, vai saber também do teu milagre. Ai, nabaçorebecai. Coloca isso no teu coração esta noite. E aquela mulher vai decididamente. Olha a estratégia. Eu vou. Porque se tão somente eu tocar na orla, ficarei sarada. Quando você sai de casa, você tem que sair com um objetivo pré-estabelecido no teu coração. Sabe por que muitas vezes a gente entra aqui e sai da mesma maneira? E tem alguns que saem até pior quando não pega um atrito na cantina. Perde a unção que recebeu. Sabe por quê? Porque a gente não entra com um propósito. Quando a gente entra por estas portas, ele diz assim: entrai pelas portas dele com louvor. E em seus atos com hinos, com ações de graça. Então você entra trazendo gratidão e adoração para dar ao Senhor. Quando você entra desta forma, você vem para trazer. Mas a gente sai de casa achando que vem para levar. Esse é o problema. Claro, irmãos. Jesus não despede, nunca despediu ninguém de mãos vazias. Mas o meu propósito tem que ser: vou levar. Vai para onde, irmão? Vou buscar uma vitória. Não, vou levar adoração. E aprove ao Senhor receber minha adoração. E em troca dessa adoração, liberar o milagre que eu estou precisando. Esse tem que ser o nosso propósito. Aquela mulher foi com adoração, com estratégia. Se eu tão somente tocar nas vestes, tocar na orla do mestre, significava render-se, significava humilhar-se. Ela colocou a cara para fora, ela se dispôs a expor a sua vergonha. Porque se aquela mulher fosse descoberta com aquele fluxo, no meio daquela multidão, ela poderia ser morta, apedrejada. Ela não poderia estar no meio daquela multidão, mas ela foi expor a sua vergonha. Mas ela estava revestida de fé. E quando ela toca em Jesus, a Bíblia diz que dele saiu virtude. E quando sai virtude, Jesus para. Eu não sei quantas mil pessoas estavam naquela multidão, mas quando Jesus parou, parou todo mundo. Por causa da tua decisão esta noite, o Senhor para o céu, para a terra, para o mar. Ele para o que for preciso para entregar o milagre que você veio entregar nos seus pés esta noite. E a Bíblia diz, eu acho isso muito lindo, que Jesus diz assim: alguém me tocou. Imagina uma multidão imensa de pessoas. E os discípulos ignoram: mestre, que pergunta é essa? Todo mundo está te tocando. Como? Não. Alguém me tocou diferente. Aquele toque não foi um empurrão. Aquele toque não foi de alguém que escorregou. Aquele toque foi de alguém revestido de fé. Foi alguém que trouxe uma adoração diferente. Foi alguém que saiu de casa com uma estratégia no coração. Foi de alguém revestido de coragem para fazer como Jacó: eu não descanso enquanto ele não me abençoar. Eu senti que de mim saiu virtude. Oxalá que nesta noite Jesus esteja sentindo virtude sair dele para a minha e para a tua vida, porque muitos milagres serão liberados neste altar. E a Bíblia diz que então a mulher não podia ocultar-se. Querido, é bobagem nossa. Quando Deus quer nos abençoar, muitas vezes a gente tenta esconder 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não vai conseguir esconder por muito tempo. Se eu fosse você, colocava logo para fora essa dor. Colocava logo para fora esse pedido de oração. Colocava logo para fora: pastor, é uma vergonha. A Bíblia diz assim: para cada dia de vergonha, dupla honra. Deus tem propósito em todos os nossos caminhos, em tudo aquilo que Ele nos permite atravessar. Aquela mulher não podia ocultar-se. Assim como eu e você
também não podemos nos ocultar. Sabe por quê? A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de Deus. A Bíblia diz que ela não pôde ocultar-se, mas ela decide e teve que se aproximar. Tremendo! Mas ela assume uma atitude que ela assumiu quando decidiu sair de casa. A Bíblia diz que temendo, tremendo, ela se aproxima, mas ela se prostra diante dele. Por maior que seja a tua culpa, o Senhor Jesus não resiste a um coração adorador. A um coração adorador. A um coração adorador. Pastora, por que alguns não recebem? Porque entra com a cara feia e sai com a cara azeda. Irmão, traz o teu rosto. Traz o que tu tens, mas traz alguma coisa. Traz nem que seja o teu coração aflito. E ao chegar diante do mestre, diz assim: Senhor, hoje foi tanta tribulação, eu só tenho lágrimas, mas estou trazendo elas. Traga alguma coisa, mas traga. Traga. Aquela mulher trouxe a sua vergonha, mas também ela trouxe agora a sua adoração. Ela prostrou-se aos pés de Jesus e o adorou, dizendo: Senhor, fui eu. E Jesus sabia que era ela. Jesus estava ali propositadamente por causa dela. Ele estava indo para Jairo, mas Jesus sabia que haveria também aquele milagre para ele realizar. Jesus não faz vergonha para ninguém. Por que Jesus permitiu que ela declarasse diante de todo o povo? Porque neste momento ele precisava e queria realizar a cura interior. Aquela mulher que durante 12 anos se escondeu de todo aquele povo. Aquela mulher que durante 12 anos esteve impedida de andar livremente no meio daquele povo. Agora precisou declarar diante daquele povo que ela era uma mulher livre. Ela declarou a sua liberdade diante de todo aquele povo. Você está entendendo? Quando você for capaz de trazer a sua dor aos pés do Senhor, sair de casa e declarar diante do povo de Deus, você não vai ser envergonhado, querido, querida. O nome do Senhor vai ser glorificado por todo o povo, por causa do milagre que Ele realizou na tua vida. Declarou-lhes diante de todo o povo porque lhe havia tocado. Ela não disse apenas: fui eu, Senhor. Ela disse diante do povo o porquê que ela o havia tocado. Às vezes o meu milagre está demorando, porque eu não tenho coragem de dizer o porquê que eu estou fazendo esta campanha para tocar no manto. Querido, eu não sei se você está entendendo, mas Deus está libertando corações nesta noite. Deus está te dizendo que esta tua dor não é para a tua vergonha. É para o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. E o Senhor sarará esta tua ferida. E aquela cicatriz vai servir de remédio para curar outras vidas. Esta mulher recebeu da voz de Jesus uma expressão tão linda: filha, tem bom ânimo, vai em paz, a tua fé te salvou. Nesta noite, que nós mais queremos ouvir de Jesus é: vai em paz, o teu milagre eu já realizei, eu já liberei, eu já ordenei, eu já te entreguei. Mas você precisa usar a fé. Você já usou tudo que tinha que usar, já esgotou seus recursos. Não adianta mais procurar nem B, nem C, nem gastar dinheiro. O que é que adianta agora, pastora? Sair de casa, usar a fé, tocar em Jesus, enfrentar a multidão em adoração, em sinceridade diante dEle. E ouvir dEle o teu alvará de liberdade, dizendo: estás livre desta enfermidade, vai em paz, a tua fé te salvou. Nesta noite estamos sendo convidados para tocar no manto. Mas não podemos tocar no manto de qualquer maneira. Nós precisamos tocar no manto com o coração revestido de fé. E para que o nosso coração se encha de fé, é necessário colocarmos pelo menos um propósito dentro dele. Eu convido você a se colocar sobre os seus pés.
Tem uma música 5 do meu CD que eu deixei ali atrás. Se você puder colocá-la, eu quero adorar com este louvor. Os obreiros vão estar ministrando. Com o manto você vai passar. Mas eu quero que você passe como aquela mulher passou pelo meio da multidão e cheia de fé, tocou em Jesus. Você tem coragem de sair de casa declarando o porquê que você está tocando no manto? Você tem coragem de nesta noite encher o seu coração de fé e dizer: Senhor, é hoje que eu recebo a virtude do Espírito que está neste lugar. Eu não me importo, mas a partir de amanhã ou da semana que vem, depois deste culto, eu vou desfrutar o milagre que o Senhor libera agora. Não pense em como Deus vai fazer. Só agradeça porque Ele já vai fazer. Ele trabalha de maneiras complexas. Para uns, Ele libera a virtude no tocar do manto. Para outros, Ele cospe no chão, faz lodo, passa nos olhos, libera a palavra. Mas Ele faz. Eu quero adorar. E enquanto eu adoro, você vai estar livre para tocar com fé. Com fé. Com fé. Porque o seu milagre o Senhor libera agora. O Senhor libera agora. Milagre não se explica. Milagre é milagre. Não tem explicação, não tem lógica. É milagre. Milagre não se explica. Milagre é milagre. Fazer o que o homem não pode fazer. Isso é que é milagre. Vem, 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 vem com fé. Vem com fé. Como é que se explica? Cuspir no chão e fazer lodo para fazer um cego ver. Meu Deus! Como é que se explica ter que dar 7 mergulhos para lepra desaparecer? Deus vai extirpar todo o pecado que está no meio da tua família. Como é que se explica após o 4º dia e já cheirando mal? Quando você pensa que não tem mais jeito, Jesus diz: tem jeito. Jesus disse ao morto: sai para fora. E assim ressuscitou Lázaro. Milagre não se explica. Toque com fé, toque com fé, toque com fé. Milagre não se explica. Milagre é milagre. Não tem explicação, não tem lógica. O Senhor vai te surpreender. Creia, isso é que é milagre. Como é que se explica? Se a criança estava morta, mas Jesus visitou a casa de Jairo e Ele a ressuscitou. Como é que se explica? Acabou o vinho da festa, pode estar faltando alegria, mas o toque neste manto vai trazer a alegria de volta para a tua casa. Água em vinho transformou. Como é que se explica uma mulher que há 12 anos estava enferma, porém creu? Olha o que ela pensou e agiu no que pensou. Se eu tocar em Jesus Cristo, eu sei que vou ser curada. Toque, toque, toque. E o milagre aconteceu. Oh, aleluia. Milagre não se explica. Milagre, adore comigo. Não tem explicação, não tem lógica. É milagre. Milagre não se explica. Milagre é milagre. Fazer o que o homem não pode fazer. Isso é que é milagre. Talvez você esteja buscando isso. Como é que se explica a transformação de vida
que o Evangelho faz. Deus vai salvar toda a tua casa porque você creu um dia. Como é que se explica o crescimento desta obra? Eu creio que há de crescer muito mais. Te adoro, Jesus. Como é que se explica um ateu ajoelhado, quebrantado, humilhado ao pé da cruz? Nada disso se explica, pois milagre não se explica. Não, não, não. É mistério de Jesus. Ele sabe como vai fazer. Ele sabe o caminho que vai tomar para vir entregar teu milagre. Milagre não se explica. Milagre é milagre. Não tem explicação. Não tem, não tem, não tem. Rabaixo na vassoura becai. Milagre é milagre. Fazer o que o homem não pode fazer. Isso é que é milagre. Só quem adora. Não tem explicação. Não tem. É milagre. Milagre não se explica. Milagre é milagre. Fazer o que o homem não pode fazer. Isso é que é milagre. Fazer o que o homem não pode fazer. Isso é que é milagre. Pai, no nome de Jesus, eu coloco o teu povo na tua presença nessa hora. Pai, é com fé que tocamos nesta noite na orla das tuas vestes e cremos que de ti já saiu virtude e já dominou cada casa, cada família, cada vida aqui representada, e nós nos prepararemos para grandes testemunhos, porque hoje o Senhor liberou virtude sobre este lugar. Aplauda o nome do Senhor.